O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos demais. Nesse vídeo eu vou falar também de instrumentos, mas não é um instrumento específico. Eu vou mostrar para vocês alguns livros que contêm muitas atividades que a gente pode utilizar também na avaliação psicológica, a gente pode utilizar em estimulação cognitiva, em reabilitação cognitiva, mas em sua maioria elas foram criadas mesmo para a gente utilizar em avaliações. Geralmente esses livros são vendidos em mais de um volume. Tem esses volumes na editora Menon. Vou estar escrevendo aqui o site para vocês. E eu vou mostrar 3 deles que eu tenho aqui comigo agora. Nós temos essa coleção aqui, esse é o volume 1, para a gente avaliar a atenção e função executiva. Vem explicando qual que é a atividade, como que ela foi construída, fala um pouquinho do histórico, como que é a sua aplicação, sua correção, e muitas das vezes tem já a própria tabela normativa aqui. Então são aqueles instrumentos que a gente utiliza embasados em artigos científicos. Não são vendidos com manuais, igual os que a gente viu nos vídeos passados, mas eles podem ser utilizados porque eles foram validados, você pode usar sem medo, e aqui tem as referências, tem todos os artigos nos quais eles apareceram que você pode estar citando no seu relatório. Lembrando que com as novas normas do Conselho Federal de Psicologia para elaboração de documentos, todos os documentos precisam ter as referências, então vocês precisam colocar de onde vocês tiraram isso. Vocês podem pôr a referência desse manual aqui e as demais complementares que estarão aqui. Esse volume aqui são atividades para a gente avaliar crianças, tá? E uma outra coisa importante da gente falar aqui também é que algumas das atividades você vai precisar fazer o material, como por exemplo, Torre de Londres, né? Você vai ter que mandar fazer e eles mostram a medida, né? O tipo de material que você vai precisar fazer, então vai ter um pouquinho mais de gasto aí, um pouquinho mais de paciência para você elaborar esse instrumento, mas depois que você elabora, você pode usar bastante ele no seu consultório. Além desse volume aqui, nós temos para adultos, avaliação de linguagem e funções executivas. Esse daqui já é o volume 2, uma outra coleção para adultos. Como vocês sabem, é um público que eu atendo bastante, eu senti necessidade de ver outras ferramentas que não só as dos testes que eu tenho. Quando eu preciso, eu venho aqui, consulto ele. Tem também as tabelas normativas, muitas das vezes já tem os estímulos e as folhas de resposta aqui. E por fim, um que eu adquiri, que foi muito interessante essa história. Durante um tempo, o VAIS 3 ele não pôde ser utilizado, acho que ficou em torno de 1 ano sem a gente poder utilizar, para poder fazer novas tabelas normativas, que provavelmente o link tá no site para vocês, né? Quem for adquirir, ele sempre coloca, em vez de você comprar um manual novo, você só baixa as tabelas normativas, não faria sentido, só se a fundamentação teórica mudasse, não foi o caso. E aí, uma das coisas que a gente avalia no VAIS, no VISC, no VASI, é a memória de trabalho, como eu já falei pra vocês. E eu senti falta, eu precisava de atividades que avaliassem memória de trabalho, principalmente em adultos. Eu acabei adquirindo o volume 4 dessa coleção de memória de trabalho. Mas quando eu fui abrir, eu descobri que era para crianças, em sua maioria são instrumentos para avaliar crianças. Acabei não utilizando muito ele, mas fica aí como uma possibilidade também para trabalhar especificamente a memória de trabalho. Então essa é uma outra coleção, volume 4. Então, como vocês podem ver, existem muitas atividades que a gente pode utilizar, muita ferramenta boa, embasada em artigo científico também. E por fim, eu vou mostrar para vocês um outro livro que eu comprei, porque muitos instrumentos acabaram sendo padronizados e vieram com a sua edição lá para 2018, 2019, eu senti falta, que é o Compêndio de Testes Neuropsicológicos, que é esse daqui. Nele também nós vamos ter, para avaliar atenção, função executiva e memória. Então a gente vai ter, por exemplo, teste de fluência verbal para a gente ver função executiva, Stroop, teste do Trilhas. Aqui fala um pouquinho do teste dos 5 dígitos, que a gente já viu em outros vídeos. Fala do figuras complexas de Rey, fala do teste RAVLT, então também já fala de testes que já tem para você comprar, mas você pode complementar aqui com algumas informações, dão algumas dicas interessantes. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.